Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 38. Diz assim o texto: Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: Põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: Tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: Sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Alguém diz amém por essa palavra? Glória a Deus. Como eu disse, essa palavra, esse texto, saltou no meu espírito algumas semanas atrás, e eu tenho entendido que existem mensagens, existem palavras que são para um tempo específico. E às vezes Deus fala algumas coisas com a gente, começa a sinalizar algumas coisas para nós, que algum tempo depois Ele vai descortinando isso, vai trazendo mais clareza. E esse texto, ontem e hoje, foi muito claro para mim. E eu sei que Deus vai falar conosco essa noite, amém? A gente conhece bem a história que envolve a vida de Eliseu, um homem também que no seu ministério experimentou milagres extraordinários, situações extraordinárias. E talvez inspirado, se assim eu posso dizer, pela continuidade do ministério de Elias, né? Aquele que predecesseu a Eliseu. E é interessante a gente observar que algumas coisas, alguns detalhes na Bíblia que fazem toda a diferença na construção do nosso entendimento. Eliseu, nessa história, ele, após ressuscitar aquele grande milagre, talvez o mais notável do seu ministério, ele devolve de novo à vida o filho da sunamita, a mulher que fez para ele o quarto. Eliseu volta para Gilgal, como diz o texto, e a terra para onde ele vai é uma terra que tem fome, é uma terra que está em necessidade de alimento. E na tentativa de alimentar os discípulos dos profetas que estavam ali diante dele, eles vão servir um alimento nada agradável, e Eliseu, pelo Espírito, intervém nesse contexto, transformando esse alimento. Mas a expressão mais clara dessa primeira parte do texto, e não é à toa que a Bíblia diz que aquele lugar era um lugar de fome. A terra em que Eliseu estava era uma terra faminta de pão. Havia fome naquela terra. E talvez nós observemos isso, e você já tenha alguma vez na sua vida passado uma certa necessidade, e você sabe que a dificuldade do alimento, ou a falta do alimento é terrível. Agora pense há 1000 e tantos anos atrás. Se hoje já não é tão fácil viver em escassez e em necessidade, imagine na época do profeta. Imagine o que a Bíblia dizer: havia fome naquela terra. A necessidade era clara. O alimento era escasso. Mas
o fato de o alimento ser escasso na terra não faz com que o profeta ele fique à mercê dessa situação. O fato de haver fome na terra não limita a vida de Eliseu. O fato de haver necessidade na terra não é um impeditivo para que Eliseu comece a se mover nesse lugar. E ele mesmo dá uma ordem clara, ele diz assim: olha, preparem um cozido. Em algumas traduções, preparem um ensopado. E é interessante observar a geografia em que Eliseu estava cercada de fome e de necessidade. Mas existia uma ordem de procurar alimento. O fato de eles estarem famintos não deveria limitar a procura de alimento, ainda que fosse difícil achar. E isso começa a falar muito ao meu coração, porque talvez nós estejamos no mesmo tipo de ambiente em que Eliseu e aqueles homens estavam. Nós estamos cercados de uma fome e de uma escassez. Talvez o ambiente em que a gente vive, a geografia em que a gente está inserida, é um ambiente de necessidade. É uma geografia difícil. Mas isso não deveria limitar a nossa procura. E por isso Eliseu diz: vão e façam um cozido. E alguém poderia dizer para ele assim: Eliseu, é o seguinte, Eliseu, você sabe que a terra em que nós estamos está sofrendo de fome. Você sabe que existe falta de alimento aqui, Eliseu. De onde nós vamos tirar, ou onde a gente vai procurar algo para nos alimentar? A fome assola toda a terra. A fome assola o lugar onde nós estamos. E a realidade é que há um comando de procura. Saiam, vão atrás de um alimento, ainda que sejam difícil de vocês acharem, vão e corram atrás. E eu começo a entender, irmãos, que nós precisamos ter a consciência de que a escassez da nossa geografia não pode nos tornar homens e mulheres escassos. O ambiente em que a gente vive não pode blindar a nossa vida de buscar coisas maiores e melhores. O ambiente em que nós estamos, ainda que de certa forma nos influencie, não pode modelar a nossa vida e nos impedir de ir atrás de algo melhor. Sabe qual que é o grande problema? É que a gente olha para o ambiente à nossa volta e isso se torna motivo do nosso fracasso. Você olha para dentro da sua casa e percebe que o ambiente é um ambiente de necessidade. Só que eu gosto de que um dia Deus fez uma promessa a Abraão em Gênesis capítulo 12. E Deus disse para ele assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para casa, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus disse para ele: olha, bem as estrelas do céu, conta tudo, porque assim vai ser a sua descendência. E há uma expressão linda que Deus diz para ele assim: Abraão, se tu uma bênção. No verso 1 Deus disse para ele assim: a terra que eu vou te levar é uma terra desconhecida, mas você deve ser uma. Abraão, você não conhece o lugar para onde você vai, mas a sua obrigação é ser uma. O que Deus estava sinalizando para aquele homem, irmãos? O lugar onde você está, a terra é desconhecida, mas chegue lá, Abraão, e seja uma. E sabe o que é mais interessante? É só você descer um pouquinho no mesmo capítulo 12. A terra que Deus envia a Abraão é uma terra que o texto diz: e houve fome naquela. Deus parece ser muito engraçado, né? Deus faz para o cara uma promessa, leva ele a uma terra desconhecida, e justamente naquela terra acontece uma. Mas a ordem de Deus ainda era: se tu uma. Deus estava dizendo a Abraão: a escassez à sua volta não é impeditivo para você continuar sendo uma bênção nesse lugar, Abraão. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente olha e diz assim: pastor,
Na minha família, ninguém fez faculdade, pastor. Se tu uma bênção, seja o primeiro a se formar. Pastor, lá em casa ninguém prosperou na minha vida, na minha família, pastor. Ninguém deu certo. Seja você uma bênção e seja o primeiro a prosperar. Pastor, lá em casa é o seguinte, olha, todo casamento é frustrado. Case e seja o primeiro a construir uma família feliz. A escassez da sua geografia não impede você de ser uma bênção onde você chega, irmão. Não olhe para o seu ambiente e se torne um homem ou uma mulher fracassado por isso. Não olhe para onde você está e perceba a fome na terra. Eu sei, existe fome, mas a ordem de Deus é: seja seja você o primeiro homem, a primeira mulher que vai mudar a situação da sua casa, da sua família, da sua empresa, dos seus negócios. Só que é um grande problema nós olharmos à nossa volta e perceber que a necessidade, ela nos rouba da palavra que a gente recebe de Deus. E sabe, é tão precioso isso, que a Bíblia diz: houve fome naquela terra. Mas a primeira expressão do texto não é que houve fome na terra, é que Eliseu voltou para Gilgal. O texto não começa sinalizando a fome da terra. O texto não começa sinalizando a necessidade. O texto não começa sinalizando que aquele povo estava em dificuldade. Não é isso. O texto começa sinalizando: Eliseu voltou para Gilgal. E é muito claro isso. Há uma figura dentro da necessidade que é profética. A terra tem fome, mas tem um profeta. A terra tem necessidade, mas tem um homem de Deus ali. A terra clama por alimento, mas tem uma voz ali que pode mudar aquele ambiente. A figura de Eliseu é significativa demais dentro desse contexto. E sabe o que é interessante? Que o texto diz que Eliseu os homens estão assentados diante dele para aprender. No Antigo Testamento existia a escola dos profetas. Eram homens que se assentavam e os profetas mais maduros e experientes ensinavam esses homens a fluir na profecia. É isso que está acontecendo aqui. E sabe o que é interessante? A fome era de pão, mas não era da palavra. A fome era de alimento, mas não era de ensino. Tem fome na terra, mas tem um homem que ensina os outros como se portar como profetas, como homens de Deus. A figura de Eliseu revela algo que eu tenho pensado há muito tempo. Eu já disse isso aqui outras vezes. Irmão, em cada contexto, Deus habilita um homem de maneira específica. Para cada tempo, Deus habilita um homem ou uma mulher. A figura de Eliseu e a voz de Eliseu aqui é relevante. E você vê isso no texto, que ainda mais para frente seria ainda mais relevante. Deus sempre levanta homens em contextos específicos para serem um marco nesses lugares e nesses ambientes. Olhe para as páginas da Bíblia e você vai perceber Deus levantando Noé no meio da geração corrupta. O texto diz: Noé era justo em suas gerações. Deus tinha um homem naquele contexto de corrupção. Era Noé. Acabei de citá-lo aqui. Olha em Gênesis 12, Deus levantando Abraão dentro da idolatria de Harã. A sua casa, o seu pai, um fabricador de deuses.
E é nesse lugar onde a idolatria estava totalmente enraizada, que Deus levanta um homem e faz dele pai de nações. É no contexto da idolatria que Deus levanta esse homem. Ande um pouco mais à frente, você verá Deus levantando Moisés da opressão do Egito. O contexto era dificuldade, era sofrimento, mas Deus tinha um homem lá dentro, levantou um homem no Egito para ser um libertador. Ande um pouco mais para frente, você vai ver Elias no meio dos falsos profetas de Baal. O ambiente da profecia sendo corrompido pelos falsos profetas, e Deus levantou um homem no meio daquele povo. Deus sempre tem alguém em tempos de necessidade. Irmão, e eles poderiam clamar e dizer: Deus, faz alguma coisa, Senhor. Tem misericórdia de nós, nós estamos sem alimento. Porque geralmente a gente olha para a necessidade e pede uma intervenção divina. Só que o que muitas vezes a gente não entende é que nós somos a resposta do clamor que nós estamos fazendo. Nós somos o instrumento que Deus está levantando exatamente nesse tempo de calamidade. Nós ainda não entendemos que a figura de um homem, de uma mulher de Deus, em ambientes de dificuldade, de necessidade, de escassez, a igreja precisa ter a compreensão do que é estar em ambientes como esses. Nós estamos esperando muitas vezes que Deus faça algumas coisas, e é difícil perceber isso. Que na verdade Deus está sinalizando para nós: eu coloquei você aí. Foi eu quem coloquei você nesse ambiente, nesse lugar. Há uma necessidade na terra de pão, de alimento, mas existe um homem de Deus ali. Existe uma voz profética naquele lugar. E por isso Deus intervém. Por isso Deus se manifesta. Porque Eliseu entendeu. Eliseu entendeu o propósito porque ele estava ali. A fome na terra não impedia Eliseu de se mover. E quando ele tem essa percepção, ele dá ordem. Ele diz: olha, preparem um cozido, corram atrás de um alimento, a gente precisa comer. E ele está dando aula para o povo, para os discípulos dos profetas. E passa-se um tempo, esse homem, e o texto não diz o seu nome, um desses homens vai, e perceba o que o verso 39 diz: então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços, os pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Após a ordem de Eliseu, ele procura. E a sua procura é clara. Ele volta para casa, ele volta para o acampamento com alimento, sim ou não? Sim. Aparentemente a sua procura é bem sucedida, porque num tempo de necessidade o alimento é uma resposta em tanto. Num tempo de fome, apanhar as ervas para fazer o ensopado, para fazer o cozido é maravilhoso. E tudo isso até então parece ser glorioso demais. Mas a grande questão é a expressão que a Bíblia diz: que o alimento que esse homem traz, mesmo
sem saber o que era. A Bíblia deixa claro, a sua procura no campo, a sua procura atrás de alimento, é louvável. Mas o que ele volta trazendo para casa, ele não sabe o que é. Ele vai atrás de alimento, ele consegue o alimento, e quando volta trazendo esse alimento. O grande problema é, ele não sabe o que ele está trazendo. E há duas grandes questões aqui. E o Espírito de Deus falou isso ao meu coração nessa tarde. E eu quero que você entenda isso. Eu falei com a minha esposa isso. Falei, essa palavra não é para menino. É para gente que entende o que Deus está falando. Há duas grandes questões aqui. A inexperiência ou a negligência na procura do alimento. E a segunda coisa, a confiança excessiva no alimento da panela. Entenda bem isso. O que esse homem faz é ir atrás. E a expressão, sem saber o que era, ou ela revela que ele não tinha experiência para diferenciar os alimentos, ou que ele foi negligente em simplesmente encher a sua capa. Pastor, o que é isso? Levar o alimento era precioso, mas o texto diz que quando eles comem do alimento, eles começam a gritar e dizer, homem de Deus, a morte na panela. E é uma tradução que diz assim, o cozido está envenenado. Quem está procurando esse alimento só pode ser duas coisas. Ou ele era inexperiente e não sabia que aquilo que ele estava levando para casa, para os homens, era algo danoso, ou simplesmente ele era negligente porque não avaliou. Porque apenas quis encher, e o texto diz, ele encheu a sua capa. Irmão, sabe quando você olha para algo atraente? Vou simplificar para você entender. Sabe aquela mesa farta que você olha e fala assim, nó, você fica até perdido de tanta coisa que tem? Só que aí você vai colocando, porque você fica vendo ali, você não sabe o que é, mas você vai colocando. E é duas coisas. Primeiro, ou esse homem era inexperiente, ele não sabia que aquilo era um veneno, e por isso levou. Ou ele era negligente, porque a única vontade dele era levar o máximo de alimento que conseguia. E qual a diferença entre os dois? É simples. O inexperiente, ele não tem habilidade para avaliar. O inexperiente não tem capacidade para avaliar aquilo que ele está levando, porque ele é inexperiente. O negligente, ele não tem vontade de avaliar. E a única coisa que ele quer é encher a sua capa com aquilo. E há dois elementos simples. Porque a grande questão aqui é de entendimento. Ou nós estamos lidando com inexperientes, ou nós estamos lidando com negligentes. Aguste os seus ouvidos para entender isso. A grande realidade do texto não é o fato de ele procurar alimentos. Não, pastor, não. Tinha fome. O grande problema do texto qual é? É que ele pôs na panela. O grande problema do texto é que ele vai servir os outros com aquilo que ele não sabe O grande problema não está
em ele olhar e dizer, vou levar isso lá para o acampamento. Não. O problema é quando ele coloca na panela e ele sabe que a panela vai alimentar todo mundo. Pastor, qual que é a grande verdade? A grande verdade é que o inexperiente você discipula, porque ele não tem a habilidade de avaliar. O negligente você disciplina, porque a única coisa que quer é encher a sua. E eu preciso entrar fundo nisso aqui para que você entenda. Quem come da panela são todos. Todos comem da panela. O alimento é servido a todos. O problema grande é quem está servindo, fazendo o alimento que todos comem na panela. Quando não há experiência, habilidade para avaliar. Qual é o perigo disso, pastor? Exatamente o que eles gritaram: há morte na panela. Por isso eu disse, o inexperiente não sabe o alimento que ele está servindo, então esse precisa ser discipulado, ensinado a observar que o alimento que ele está trazendo aos outros, e a expressão do texto é, ele voltou para casa, ele voltou para casa. O inexperiente está alimentando quem é da sua família, e se ele não tem habilidade de discernir o alimento que ele está levando morte para dentro da sua. Agora, o negligente não. Ele até tem habilidade para avaliar, para examinar o alimento. O seu grande problema é, ele vai na beleza do fruto, ele vai na aparência do fruto, ou ele é movido pela sua fome e pela sua necessidade. E ele não tem desejo de avaliar aquilo que está para alimentar a sua casa. Pastor, qual é o grande problema? E eu quero que você pense comigo essa noite, porque a palavra precisa ser pensada. Irmão, nós precisamos ser criteriosos com quem serve o alimento à mesa. Nós precisamos ser criteriosos com o tipo de alimento que estamos levando para casa. A busca pelo alimento deve sim ser criteriosa. Não dá para deixar a sua casa ser alimentada por aquilo que você não sabe que tipo de alimento é. Seus filhos não podem se assentar na mesa para comer o pão do diabo. Sua família não pode sofrer pela sua irresponsabilidade de não saber o que você leva para dentro do seu lar. Não pode. Ou nós estamos lidando com homens que precisam ser tratados, discipulados, ensinados, ou com homens negligentes, que não querem avaliar o peso daquilo que estão levando para os seus lares. E o grito sempre será: a morte na panela. Porque o que nós queremos é alimentar, e cuidado, querido, porque na tentativa de alimentar os outros, nós estamos servindo veneno, achando que estamos entregando alimento saudável. Na tentativa fria e pura de entregar algo a alguém, e eu falo de pais, de ministros, de homens que estão servindo ao corpo e à igreja, você como instrumento na sua casa, como posição de autoridade dentro do seu lar. Por favor, meu irmão, não dá para deixar a Globo liderar a sua família.
Não dá para colocar o seu filho no telefone ouvindo o Felipe Neto falar. Não dá, meu irmão. Não dá para deixar o seu filho ou a sua filha o dia inteiro intertido com qualquer coisa. E no final a gente fala assim, não sei o que aconteceu com esse menino. Virou uma doideira da noite para o dia. Virou mesmo. Virou mesmo. Por quê? Porque quem está alimentando ele não sabe. Está levando veneno para dentro da sua casa. Alimento corrompido. E depois a gente não sabe as consequências sérias disso. Porque não há avaliação, não há critério. Irmão, eu sempre digo isso. E Paulo vai falar no Novo Testamento. Não dá para todo mundo falar, irmão. Não dá. Por quê, pastor? Porque nem todo mundo tem habilidade para avaliar o que ele mesmo recebe. E eu olho para você e entendo o que você está pensando, porque é preciso pensar. Se não há habilidade na avaliação, o alimento vai se tornar corrompido. O alimento vai se tornar danoso às nossas almas. Ah, pastor, mas era só para alimentar, sim. Irmão, e sabe o que é o grande problema? Porque primeiro eu estou falando de quem serve, sim ou não? Esses aqui estão servindo. Agora o que me preocupa é, verso 40. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozido. Enquanto faziam o quê? Eles comem sem ao menos imaginar que estão sendo envenenados. Eles comem sem ao menos imaginar que daqui a pouco eles vão gritar: o alimento está envenenado, existe morte nessa panela. Irmão, e eu entendo que a priori é compreensível a ideia de que eles não devem se preocupar. Mas por quê, pastor? Eles estão no lugar dos profetas. Jesus. São discípulos de profetas. E quem é que vai imaginar que um discípulo de um profeta vai levar para dentro do acampamento um alimento envenenado? Quem é que vai imaginar que comer daquela mesa poderia gerar a eles morte? Quem é que poderia imaginar que o alimento ali não seria propício, não seria saudável? Afinal de contas, quando a gente conhece o ambiente, a gente tem confiança. Sim ou não? Afinal de contas, a gente sabe quem é que está servindo. Por que é que a gente vai se preocupar? Mas pastor, poxa pastor, fulano de tal é meu amigo. Ele nunca me falaria algo assim. Não, pastor. Eu confio plenamente. Não tem risco algum. Pastor, o senhor não sabe o que é? É profeta, pastor. Eu conheço. Jamais, pastor, que ele entregaria algo assim. Irmão. O que é que garante a seriedade daquilo que você se alimenta? Quem está te servindo? O ambiente que você está? Ou a sua capacidade de avaliar?
Porque o ambiente em que nós estamos, muitas vezes, nos dá segurança. Aparentemente, nada vai sair do fluxo normal de uma boa alimentação, porque estamos cercados de profetas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, de homens obedientes, de pais de família. E a gente não percebe que essa confiança excessiva no que é servido, sem um exame, sem uma autoavaliação, pode nos gerar morte. Não é porque o pastor Leandro está pregando, não é. Não é porque o pastor Arthur está pregando, porque o pastor Célio está pregando, ou qualquer outro que assuma essa tribuna. Não é porque você foi visitar uma outra igreja qualquer, e alguém diz para você, assim te diz o Senhor, e você se derrete em lágrimas. E eu já vi essa história muitas vezes. Ah, como eu conheço. Pastor, recebi uma palavra profética, Deus falou comigo. Falou. Mal sabe ele que por trás de quem serve está sendo envenenado. Está se alimentando daquilo que é danoso. Por quê? Porque a gente não percebe, não avalia, confia demais. E é por isso que tem muita gente sendo enganada por falso profeta, por falso pastor, por falso líder, por falso amigo. Por quê? Porque não avalia, não examina o que recebe, o alimento que está alimentando. Irmão, e não adianta você se nutrir de veneno, não adianta você receber aquilo que não vem de Deus, ou que você acha que é bonito, que parece bonito. Quantas vezes a nossa fome, a necessidade ou a beleza do fruto estão sabotando a nossa avaliação. Não é à toa, Atos capítulo 17, verso 11, a Bíblia diz: os bereanos eram homens mais nobres do que os tessalônicos. Por quê? Porque avaliavam o que Paulo estava pregando, se era de acordo com a Escritura. Pelo amor de Deus, era Paulo pregando, irmão. Não era um homem como eu, não, irmão. Era Paulo pregando. Você sabe o que é acabar uma pregação de Paulo? Se a nossa, o povo já tem que conferir. Você imagina Paulo pregando, irmão. Aí senta os irmãos e diz assim: vamos lá, vamos conferir. Paulo pregou justificação. Paulo, faz sentido. Paulo, a salvação pela graça. Paulo, faz sentido, realmente. O que ele pregou não é heresia, não é mentira, não. É pelo Espírito de Deus que ele fala. Paulo pregando e a igreja avaliando. E vem você no século 21, em plena o auge da graça de Deus, recebe uma profecia, dita palavra de Deus, e não lê a Bíblia, que diz: provai os espíritos e julgai as profecias. Vem os crentes sendo enganados por coisas tão óbvias e simples, doutrinas fundamentais do Evangelho. Gente corrompendo coisas simples de serem muitas vezes avaliadas, analisadas. Por isso Jesus um dia disse para o povo assim: vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Parafraseando o que Oséias disse no capítulo 6, e ele vai dizer assim: olha, o meu povo perece. Por quê? Porque lhe faltou conhecimento. Não ouça como alguém assim: que palavra bonita.
Como ele fala bem. Aí eu choro toda vez que escuto. Que lindo. Que preciosidade, olha só. Que voz mansa, suave, delicada como um algodão. Meu irmão, por favor. Tenha cuidado com a sua alma. Tenha cuidado com o que você ouve e recebe como palavra de Deus. Eu já vi tanta gente aqui por perto se levantar como profeta, irmão. E tanta coisa em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. E eu tenho medo disso. Porque é perigoso demais um homem se levantar e falar em nome de Deus, sem que Deus tenha falado. Por isso não dá para abrir mão daquilo que a Bíblia diz, da palavra do Senhor. Pregou, confira na Escritura. Avalie as mensagens que você ouve. O seu pregadorzinho favorito da internet, prova o que ele diz na Bíblia. O pastor que você ouve na internet, prova o que ele fala na Bíblia. O profeta que te entrega a palavra e some, nunca mais volta. Porque tem profeta que é assim, ele entrega a profecia, some, ninguém nem sabe se cumpriu ou se não cumpriu. Só entregou, só manto e mistério. E eu já disse aqui, eu sou pentecostal, irmão. Eu acredito em profecia, acredito em palavra de Deus, acredito em revelar, acredito em tudo isso. Mas não sou menino para ouvir qualquer gente. E é por isso que a minha oração nesses dias é o final desse texto. Pastor, porque existe gente gritando assim: a morte na... Só que também existem homens como Eliseu. Pastor, que ambiente que estava perdido, até um homem de Deus estar ali. Tudo acontece até que um homem de Deus, uma mulher de Deus se manifeste. Eliseu olha e diz assim: morte? Não, peraí, gente. Faz o seguinte, traz para mim uma farinha. O que é, Eliseu? Farinha, gente, farinha. Farinha. Aí Eliseu pega a farinha, joga lá dentro e fala assim: dá para todo mundo comer. E eu acho isso engraçado. Não tem uma revelação extraordinária aqui não. Não tem não. Eu até perguntei se eu farinha, que cara louco. Mas eu fui olhar a Bíblia. Irmão, se tem uma coisa que todo profeta os caras têm uns métodos meio, sabe? Meio assim. Fala, gente, mas farinha farinha. Aí você volta um pouco na Bíblia e vai perceber. Um dia o povo de Israel estava com a água amarga. Aí Moisés chega e faz o quê? Pega um pedaço de madeira e joga na água. Elas se tornam puras. Faz sentido, irmão, isso aqui? Esse mesmo homem, Eliseu, joga sal na nascente da água e ela se torna pura. As metodologias são estranhas. Aí vem quem? Cristo no Novo Testamento. Olha para um cego, dá uma cuspida bem assim, daquelas. Passa no olho do camarada e fala assim: vai lá se lavar, pelo amor de Deus, irmão. E é fácil questionar a metodologia de um profeta autêntico e verdadeiro, porque a gente não entende. Não faz sentido isso. Trazer um pouco de farinha, colocar ali, e do nada o alimento que era ruim se tornar saudável. Não faz sentido. Mas o segredo não está na farinha.
A metodologia pode ser estranha. O jeito como vai se construir essa mudança, essa transformação, vai trazer esse novo sabor, pode ser estranho, humanamente falando. Só que Deus não usa métodos, irmãos. Deus usa homens ungidos. Pastor, eu não entendi foi nada. Você não precisa entender. E nós precisamos nesses dias de homens como Eliseu. O que, pastor? Homens ungidos, posicionados, homens que têm a capacidade de trazer um novo sabor. Homens que têm autoridade para trazer vida onde a morte começou a imperar. Homens que têm autoridade para fazer aquilo que é morte, aquilo que é danoso, se tornar saudável no meio da igreja. E eu oro para que Deus levante os Eliseus desse dia, irmão. Levante a sua mão, receba essa palavra no seu espírito. Entenda que Deus pode estar levantando você nesses dias, cheio do Espírito Santo. E escute o que eu vou dizer para você. E ainda que a nossa panela esteja sendo servida, talvez por homens inexperientes, ou homens negligentes, você pode ser o Eliseu desses dias, para trazer um novo sabor, uma comida saudável, algo novo, algo extraordinário da parte de Deus. Pode ser você esse homem, meu irmão. Pode ser você essa mulher. O que você precisa, pastor? Não tenha medo das suas metodologias. Seja cheio do Espírito Santo. Seja ungido pelo Senhor e comece a trazer vida onde há morte. Deus pode começar com você dentro da sua casa. Deus pode começar com você na sua família, meu irmão. Deus pode levantar essa noite meia dúzia de Eliseus aqui. Homens que têm uma palavra apurada. Homens que trazem farinha pronta para tornar o alimento comestível de novo. Esse é o propósito de Deus. Vou dizer para você uma coisa: a panela não vai ficar com morte para sempre, meu irmão. Não. Existem homens que ainda carregam farinha, irmão. Existem homens que ainda estão posicionados no Senhor. Existem mulheres que ainda estão posicionadas no Senhor. E sabe qual que é o resultado? E todos comeram. A pergunta é: cadê a morte? Não tem mais. Cadê o grito de desespero? Não tem mais. Porque era tempo de fome, mas tinha um profeta ali. O alimento se contaminou, mas tinha um homem pronto para trazer coisas saudáveis. E pode ser você. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar com você agora. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Espírito de Deus. Senhor, eu oro para que, a partir dessa noite, no nome de Jesus, sejamos instrumentos de uma transformação, Senhor. Sejamos homens, mulheres que carregam farinha. Homens que vão transformar ambientes de morte em ambientes de vida. Ó Jesus. Homens que vão transformar alimentos venenosos em alimentos saudáveis.
Homens que têm uma palavra para esse tempo, Senhor. Homens que têm uma palavra para esses dias. Que se levante uma geração de homens e de mulheres de Deus que caminham profeticamente na tua palavra, Senhor. Homens ungidos e homens posicionados. Homens cheios do teu Espírito Santo. E que serão instrumentos de transformação nesses dias. Eu declaro isso no nome de Jesus. No nome de Jesus. Comece em nós. Comece em nós, Senhor. Para a glória do Senhor. Eu declaro isso essa noite no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você acredita nessa palavra, meu irmão? Você pode glorificar a Jesus o mais forte que você puder essa noite. Você pode adorar o Senhor. Glória a Deus.